Fê, falando um pouco mais de tecnologia, eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, mais a fundo mesmo, que eu achei sensacional. Comecei a dar uma estudada assim e fui indo cada vez mais. Falei, vou dar uma olhada só por cima e não consegui, sobre o Nuconte, né? E eu vi que o Nuconte tem algumas funcionalidades ali, principalmente agora a inteligência artificial, a sua xará, a Nanda, que ajuda muito. Acho que o cara manter o cliente para conseguir, de fato, fazer aquilo que a gente abordou lá no início, né? A parte consultiva. Então, eu queria que você falasse um pouco realmente do Nuconte, aí para o pessoal que talvez não conheça, acho bem difícil, mas o pessoal que talvez não conheça aí, como é que o Nuconte pode ajudar ele a conquistar mais clientes e depois manter, assim, especificamente o Nuconte mesmo? Show. O Nuconte, o objetivo primordial dele é fazer com que o contador consiga diagnosticar a saúde das empresas e ajudar essas empresas a crescerem prósperas. Então, o que normalmente acontecia, Vini, né? A gente gosta muito de usar uma estatística do Sebrae, uma estatística de uma pesquisa que eles fizeram em 2015, que diz o seguinte, que 93% das empresas ativas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? E essa gama de empresas de micro e pequenas são justamente o mercado onde os escritórios de contabilidade atuam, né? E só que tem um problema que dessas 93% de empresas ativas, 52,5% quebram antes de completar 5 anos de vida. Quando a gente vai estudar mais a fundo o motivo pelos quais essas empresas quebram, o primeiro motivo que é alegado pelos empresários é falta de entendimento dos seus impostos, de despesas, de custos. E o segundo motivo é falta de capital de giro. O terceiro motivo é falta de conhecimento em gestão. Então, assim, todos esses fatores, né, esses motivos alegados pelos empresários pela quebra, pela falência das empresas, de fato são pontos, são focos de estudo da ciência contábil. Só que muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, o contador acaba não atuando dessa forma consultiva por alguns motivos. Primeiro, pelo excesso mesmo de burocracia, da qual é a gente que cuida, e isso acaba tomando muito tempo do contador. E segundo, que até a própria falta de entendimento do contador mesmo, que esse é o verdadeiro papel dele, de atuar, né, Até porque forma... foi por isso que ele foi contratado, geralmente, né? Ele foi contratado, na verdade, para poder justamente cuidar da burocracia. Exato. Daí o motivo de ser o mal necessário. Mas a verdadeira função do contador não é essa, né? O contador é o segundo sócio, é o parceiro, o companheiro mesmo do empresário, para oferecer para ele as informações gerenciais da sua empresa de uma forma que muitas vezes esse empresário desconhece. Então, principalmente esse pequeno, né, que não tem um controller, ele não tem aquele conhecimento tão profundo de gestão, de olhar números, gerar gráficos, e não tem um controller lá dentro para ajudar ele, um CFO, por exemplo, né, também. Exatamente. É isso mesmo. Aí o que acontece? Alguns empresários têm zero controles, ou seja, não sabe nada sobre os números da sua empresa. Quando pergunta sobre a sua lucratividade, ele nem sabe o que significa lucratividade. Mas tem também os outros empresários que têm essas informações, porém as informações vêm dos seus softwares financeiros. O que a contabilidade pode oferecer muito mais do que informações financeiras é todo o resto, né? O regime da contabilidade é regime de competência que, quando ele é contrastado com o regime de caixa, ele dá ao empresário a visão mais completa que ele pode ter. É uma visão 360 graus da empresa dele. Eu diria que a visão financeira é a visão de 180 graus, talvez até um pouco menos. E a contabilidade é a visão 360. Vai dar para ele todos os insumos necessários para que ele consiga tomar decisões. O grande problema disso, Vini, é que até então a gente entregava essas informações contábeis da empresa de uma forma muito ruim, de um jeito que o usuário final, que é o empresário, não entendia essa informação, que é através das demonstrações contábeis, balanço, balancete,
diário, razão, Cara, tem enfim. até preguiça de ver. Cara, só os nomes já dão preguiça de ver, né? Uhum. Então, assim, a forma com que era entregue a contabilidade precisava ser mudada. E foi isso que o Nuconte fez. A essência continuou a mesma, mas a forma modificou. Ao invés de entregar um balanço, um balancete cheio de coluna, de número que o cliente não entende, a gente passou a entregar dashboards com os indicadores corretos, cuidadosamente selecionados e agrupados ali para que eles contem uma história, de fato, sobre como está a situação da saúde da empresa. Desde o ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista patrimonial e econômico, que são os outros dois pilares da contabilidade. Dessa forma, o empresário, de um lado, consegue entender de uma forma muito mais clara o que de fato os números da empresa estão dizendo para ele, e o contador, na outra ponta, consegue mostrar o seu valor através dessas informações, entregando para ele, de fato, a contabilidade na sua essência, né? Não entregando mais somente guia e folha, mas entregando para ele informações gerenciais para tomada de decisão e aumento da sua lucratividade. Que legal, e o cara acho que pode usar até esses dashboards, ele pode documentar um case, por exemplo, né, de como que esses dashboards gerados pelo Nuconte gerou uma informação gerencial, uma tomada de decisão assertiva para um cliente que estava quase quebrando, ali se ferrando mesmo, e para numa apresentação de venda, né? Pô, você recebeu uma indicação, você viu que aquele cara tem um problema parecido com um cliente que você já resolveu, acho que você pode trazer isso, cara, utiliza essa tecnologia que vai ajudar a gente a tomar decisões mais estratégicas, vai evitar as empresas de quebrar. Acho que ele pode utilizar isso para vender mais e também para fidelizar aquele que já está com ele, né? Gerando os resultados aí também. E sobre a Nanda? A Nanda eu achei sensacional, que ela dá até essa parte, cara, sua empresa acho que pode quebrar em quanto tempo, alguma coisa assim, né? É isso mesmo. Então, o que a Nanda faz? Ela automatiza. A Nanda é uma inteligência artificial, tá, pessoal? É uma inteligência artificial, né? Que ela é a assistente do contador. E aí, só para ficar muito claro, né, todo esse processo que eu falei sobre o contador atuar de forma consultiva, estar próximo do cliente, com um relacionamento muito mais focado na gestão e na ajuda dessa empresa a melhorar seus resultados, usando a ciência da contabilidade como base, a gente chamou isso de contabilidade consultiva. Ou seja, é a contabilidade na sua essência, porém entregue para o pequeno empresário de uma forma diferente, de uma forma que é traduzida na linguagem dele. E aí, o que a Nanda faz? Ela automatiza tudo que pode ser automatizável na contabilidade consultiva, ou seja, quanto tempo, por exemplo, você gastaria, né, o contador gastaria para analisar linha por linha de uma DRE, de um balancete, de uma demonstração contábil. Poderia gastar horas e horas para reunir ali as principais informações e tirar os melhores insights possíveis. A Nanda faz isso. Então, através dessa inserção de dados na Nanda, ela consegue identificar quais são... de uma forma muito mais resumida, ela extrai o melhor da informação que pode ser extraída. Então, ela vai comparar cenários, ela vai comparar as informações ali daquela empresa ao longo dos meses e vai conseguir dar um diagnóstico, um pré-diagnóstico, que eu falo, mais assertivo acerca dessa empresa. Então, vamos supor, a gente vai lá e insere 6 meses de informações ali de demonstrações contábeis ali de balancete, DRE e tudo. E aí ela vai tirar dali as principais informações que podem ser extraídas, como queda brusca de receita que aconteceu de um mês para o outro, lucratividade teve também uma queda, índices de liquidez na empresa estão apresentando subsequencialmente quedas também. E aí, com isso, ela acaba dando o diagnóstico que é uma possível, por exemplo, caso de insolvência financeira, um possível caso de excesso de endividamento na empresa, mas tudo isso ainda é um pré-diagnóstico. Por quê? O diagnóstico de verdade ele só vai ser confirmado com a presença do contador, porque uma coisa que a Nanda não tem é o contexto da empresa. Então, às vezes, aquela queda brusca na receita que ela olhou através dos números que estavam ali inseridos, na verdade, foi uma estratégia que o próprio empresário teve, porque,
enfim, naquele mês ele precisou parar parte da produção dele para poder focar em alguma outra coisa, ou a empresa sofre por sazonalidade, ou o empresário ficou doente e a empresa parou de funcionar durante um tempo. Então, todo esse contexto, após ele ser inserido, adicionado com as análises que a Ananda fez, aí o contador ele é muito mais cirúrgico, né, na hora de dar ali o diagnóstico final sobre a saúde da empresa. Legal, sensacional. Eu acho que tudo isso pode se complementar, né? Então, assim, para vender mais, inclusive, que é o principal tema aqui, cara, você mostrando que essa ferramenta já te ajudou a salvar você, o contador, né? Já te ajudou a salvar algumas empresas, a manter algumas empresas mais lucrativas na hora de fazer uma venda, e sempre também fazendo o que a gente já falou aqui, que é, cara, identificando bem se o lead que você vai visitar está no momento de compra, quais as dores dele, você se prepara antes também, né, para poder chegar lá mais pronto, com uma apresentação muito mais assertiva, mostrando, cara, olha só o que eu já salvei aqui, o que eu já fiz para uma empresa ter um problema que você também tem, né? Inclusive processos de pré-vendas, o pré-vendedor hoje, com algum nível de tecnologia, né? O pré-vendedor que a gente fala é o cara que está no telefone, fazendo ligações para leads, potenciais clientes, e entender o momento de compra e cenário, dores de cada um. Então, ele com tecnologias e processos avançados, ele consegue, inclusive, mapear, cara, quais as dores que esse lead tem de fato, o que ele está precisando ali de fato, mesmo que esse pré-vendedor não tenha uma expertise tão avançada como o contador, porque aí tem tecnologias como a da Exact para replicar esse conhecimento, essa tomada de decisão.